Leio e vocês observem atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Então Jesus disse a seus discípulos: Eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então quem pode ser salvo, Senhor? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isto é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiver deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Podeis assentar. Nós já oramos. Esse diálogo com os discípulos de Jesus Cristo, nesse texto que nós acabamos de ler, vem quando um jovem, um homem rico, procura Jesus e pergunta a Cristo o que pode fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo disse a ele, se ele obedecia os mandamentos. E ele perguntou a Jesus, quais? E o Senhor citou os 10 mandamentos para ele, e ele disse, obedeço tudo a isso desde a minha infância, desde criança obedeço todos esses mandamentos. E Jesus Cristo disse a ele, aliás, ele ainda pergunta a Jesus, já obedeço tudo isso, o que me falta mais para que eu herde a vida eterna? E Jesus disse a ele, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois você vem e segue-me. O mais importante não era vender tudo que tinha, o mais importante não era se desfazer dos seus bens, mas o mais importante nesse diálogo com este homem rico, era ele não ter nada que lhe impedisse de seguir a Jesus. Pois entre os discípulos, entre aqueles que ajudavam no sustento do ministério de Jesus Cristo, haviam pessoas ricas. Mas este homem, quando procurou Jesus, parece que ele queria mostrar, não somente a Jesus, mas a todos que cercaram Jesus, que ele era uma pessoa obediente, íntegra, e por esta causa ele era merecedor da vida eterna. Mas Jesus trouxe no Novo Testamento algo novo, chamado de boas novas. Porque por causa da lei, ninguém conseguia ser salvo. A lei era um espelho para que as pessoas vissem os seus erros, vissem o quanto nós somos imperfeitos. Mas Deus sempre planejou salvar o homem, sempre planejou salvar a humanidade.
porque Deus ama a humanidade desde a sua criação. E todas as pessoas que sobressaem por alguma virtude humana podem ser enquadrados nesse texto que o Senhor Jesus Cristo diz: que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. No versículo 23 diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aqui ele está falando desse homem rico, mas nesse texto pode ser enquadrado todos aqueles que se acham autossuficientes, aqueles que acham que aquilo que lhe apega à vida é mais importante do que seguir a Jesus. Para este homem era mais importante a sua riqueza do que ele seguir a Cristo. Jesus quis testá-lo, até que ponto ele tinha interesse de fato na vida eterna. Mas o seu interesse foi muito mais nas suas riquezas. Como eu falei, muitas pessoas podem ser enquadradas nesses versículos. Por exemplo, pessoas muito bonitas. Pessoas bonitas, tem aquelas pessoas que se acham o máximo. E principalmente quando dizem. Nas academias você vê pessoas que cultuam o seu corpo. Pessoas altamente vaidosas e que acham que depende deles a sua saúde. Pessoas populares, pessoas que são honradas publicamente, ou pessoas também inteligentes. Eu li uma história de que um jovem extremamente inteligente passa para medicina numa faculdade muito bem conceituada no Brasil, uma das mais bem conceituadas, e o seu avô lhe escreve em letras parecidas de uma criança, pois aquele senhor de idade quase não sabia ler. Escreveu um pequeno bilhete ao seu neto, dizendo: filho, agora você tem uma grande dificuldade, porque pela sua inteligência você conseguiu passar no vestibular para medicina. Agora, tudo que você vai fazer vai depender da sua inteligência. E depois disto, o que será? A nossa inteligência, ela não pode ser mais valiosa do que Jesus, do que o reino dos céus, do que a vida eterna. Pessoas famosas, como são difíceis entrar no reino dos céus, porque se acham absolutas, superatletas, acham que, por serem vitoriosos, acham que é somente o trabalho árduo do seu exercício. Mas nada disso aconteceria se não fosse a boa mão do Senhor. O apóstolo Paulo deixa bem claro, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois que direito você tem de julgar desse modo? O que você tem de Deus não lhe tenha dado? O que você tem que não seja Deus que lhe tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos tanto, como se não fosse uma dádiva de Deus? Porque muitas pessoas que têm beleza, que têm popularidade, que têm inteligência, que têm
fama, se acham tão soberbos às vezes. Não podemos generalizar, porque há atletas que são servos de Deus e que amam a vida eterna. Há pessoas ricas que têm Deus como aquilo de mais importante na sua vida, mas são bem poucos quando se coloca na balança o que eles mais valorizam. Mas não precisa ser alguém que tenha essas prerrogativas. Às vezes nós temos bem poucos, mas temos grandes dificuldades de abrir mão de qualquer coisa que temos. Eu já contei aqui que lá em casa, às vezes, eu tenho dificuldade de abrir mão de algumas coisas. E são coisas que não emprestam. Eu sou muito bom em consertar ventilador, o meu, né? Dos outros eu não me meto, não. Eu não sei quantos daqui faz que nem eu, desmancha um e dá quase 2. Só não dá 2 porque não tem 2 hélices. Mas nenhum funciona. Quando eu vou montar, sobra peça, e quando eu vou ligar, não dá. Alguém aqui já fez isso? Acho que eu não estou sozinho nessa, não. Estou vendo gente ali dizendo que, balançando a cabeça que sim. Mas você joga no mato logo que você não dá jeito? Tem o quartinho dos cacarecos, o quartinho das bugigangas que a gente não dá jeito, a gente guarda lá para depois a gente tentar de novo. Só que eu nunca mais pego naquilo. E aí eu estou passando por aquele quartinho onde eu guardo minhas bugigangas, eu olho e não vejo mais. Cadê o meu ventilador? A última agora eu desmanchei uma pipoqueira elétrica. Mas está lá desmontada. Qualquer hora dessa ela vai para o mato, mas não sou eu que jogo. Não diga nada não, por favor. Ela está zombando de mim. Eu não sei se a esposa de vocês fazem isso também, os casados aqui. Está zombando de mim porque eu fiz um fogareiro. Mas às vezes nós temos dificuldade de jogar fora aquilo que nós temos e guardamos. E aí eu procuro que não acho, ela já joga tudo no mato. Eu digo, filha, cadê aquele ventilador? Cadê aquela coisa que eu guardei aqui? Ah, filho, não está prestando para nada, eu botei, o carro do lixo levou. E eu me acho ruim, porque eu não queria ter jogado fora. Eu não sei se vocês são que nem eu, nós temos dificuldade de botar coisas velhas fora. Mas não podemos valorizar essas coisas acima daquilo que Deus tem para nós. Por mais valioso que você tenha algo, que você se apegue, cuidado para que isso não seja uma barreira para você seguir a Jesus. Muito cuidado. Para ser discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos colocar como prioridade na nossa vida Ele como nosso mestre. Nós queremos de fato aprender dele. Ele chama aqueles que estão com dificuldade na vida. Vocês sabiam disso? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim. Olha só. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Ele deseja que toda pessoa sobrecarregada, quem daqui não tem sobrecarrego? Essa vida coloca muitos fardos sobre nós. E o Senhor oferece alívio para nossas almas. Mas esse alívio que Ele oferece é para nós aprendermos dEle, andarmos com Ele e querermos Ele conosco. No versículo 27 do capítulo 19 de Mateus, então Pedro disse: deixamos tudo para te seguir. Qual será a nossa recompensa?
nós precisamos pesar o custo e benefício para seguir a Jesus. O custo é alto, mas os benefícios são incontavelmente melhor. Para seguir a Cristo, os custos nós somos chamados a crermos no que parece ser impossível. Lembra que nesse versículo, ele deixa bem claro quando ele diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ao ouvir isso, seus discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode entrar no reino dos céus? Você sabe o tamanho do buraco de uma agulha, não sabe? Lá em Jerusalém, há uma porta bem estreita, muito apertada. E o Senhor Jesus usa um animal grande como um camelo para fazer a comparação da dificuldade de alguém que ama o que tem entrar no reino dos céus. Algo que humanamente impossível, passar alguém no buraco de uma agulha. E naquele buraco lá em Jerusalém, que era considerado o buraco de uma agulha, era impossível, e é ainda hoje impossível estar lá. É impossível passar um ser humano, imagina, montado num camelo. Mas ao mesmo tempo que os seus discípulos lhe perguntam, então quem pode ser salvo? Jesus Cristo, no versículo 26, ele diz: Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas é impossível, isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele chama a atenção daqueles que querem aprender dele, daqueles que querem ser seus discípulos, a confiar no seu poder, que é capaz de salvar não só o rico, mas o pobre, seja quem for. Ele não faz acepção de pessoas. Quando ele morreu na cruz, foi cravado na cruz, ele não escolheu quem ele estaria substituindo naquela cruz. Ele foi à cruz para morrer por todos nós. Nós somos estimulados pelo próprio Cristo Jesus, a abrirmos mão de qualquer coisa que nos impeça de servi-lo, que nos impeça de sermos seus discípulos. No versículo 29, ele fala de coisas que nós amamos profundamente. Às vezes nós não queremos seguir a Cristo pensando no que as pessoas que nós amamos vão dizer. Mas aqui no versículo 29, é um desafio isso aqui. Ele diz assim: e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou propriedade por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ele não está dizendo para você ignorar. Quando eu aceitei a Cristo, meu pai ficou muito bravo. Mas muito bravo mesmo. Ele não queria crente na casa dele. Mas eu já era casado. Eu chegava na casa dele e ele saía, eu entrava pela porta do fundo, pela porta da frente, ele saía pela do fundo. Não queria me ver, não queria falar comigo. E meu pai sempre foi muito meu amigo. O amor dele por mim e pelo meu irmão, que só somos 2 irmãos e agora todos 2 pastores, era grande. Mas ele tinha mais apreço por mim por eu ser o mais velho.
Meu irmão já era crente e agora eu me converto também. Para ele foi uma grande decepção. Pronto, perdi o meu pai. Eu pedi a bênção a ele, mal ele recebia. Ele virava as costas para mim. E eu comecei a orar pelo meu pai. Demorou um pouco tempo, 1 ano depois, ele vai na minha casa e pede para mim ir lá na casa dele, para me ler a Bíblia para ele, pois ele estava aniversariando. Deus começou a me dar o meu pai de volta, porque eu não abri mão de seguir a Jesus. E eu comecei a viver Jesus Cristo para ele. E Deus não somente me deu meu pai de volta, como meu pai se tornou um discípulo de Jesus. Eu tive o prazer de batizá-lo. É isso que Jesus Cristo está dizendo quando nós não permitimos que nem irmãos, nem casa, nem mãe, nem pai, nem filhos, ninguém, e nem os nossos próprios bens, nos impeçam de sermos seus discípulos. Não somente nós podemos conviver com isto e termos um coração feliz, mesmo sem isto, mas teremos também a vida eterna. Esta é a promessa dele. No capítulo 16 de Mateus, capítulo 16, nos versículos 24 e 26, 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, você perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a sua vida você ganhará. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá é perfeito. O Senhor nos dá uma nova vida, o Senhor nos dá uma família restaurada, o Senhor nos dá um negócio honesto, e tudo isto para dar felicidade ao nosso coração. É por isso que ele disse: se nós não permitirmos que nada disso nos impeça de servi-lo, nós a teremos com toda alegria. Os benefícios que nós podemos ver são muito maiores do que os custos. Dentre os benefícios, nós receberemos muitas vezes mais quando nós perdemos. Nós podemos pedir o que quiser, e a palavra de Deus diz que Ele fará. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte, a partir do versículo 12: eu lhes digo a verdade, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho seja glorificado no Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Então, há promessas do próprio Jesus àqueles que têm interesse, que de fato não permite que nada lhe impeça de lhe seguir, que você siga a Ele. O Senhor Jesus, Ele tem promessas. Os benefícios são incomparáveis maior do que aquilo que nós podemos perder. Há promessas que o Senhor Jesus jamais falha naquilo que Ele promete. Às vezes a falha está em nós. Nós queremos seguir a Cristo sem confiar nele. Queremos seguir a Cristo sem querer aprender dele. Mas o Senhor Jesus, Ele tem promessas maravilhosas para cada um de nós.
Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Já estamos quase encerrando. Marcos capítulo 10, versículos 29 e versículo 30. Diz assim: Jesus respondeu: eu lhe garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa, e por causa das boas novas, ou por causa da minha palavra, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais: casas, irmãos, mãe, filhos, propriedades. E ele diz mais, que no futuro receberão a vida eterna, que é o mais importante do que qualquer bem que você possa ter. Porque neste mundo tudo é passageiro, qualquer coisa que nós recebemos do Senhor aqui é passageiro, seja propriedades, até mesmo pai, mãe, irmãos, porque lá no céu não tem nada disso. Mas tudo que o Senhor Deus nos dá aqui é para a nossa felicidade. Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer que nós tenhamos uma vida feliz aqui, mas Ele jamais promete que não teremos aflições aqui. Ele não promete que não teremos dificuldades. Desde quando Ele quer que nós abramos mão de alguma coisa, já é difícil, não é fácil, mas Ele quer que nós façamos isto. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta, ou algumas perguntas. Há algo que tem te impedido de seguir a Jesus? É porque você não crê nas suas promessas, porque você não crê nele? É porque tem alguém que você considera que pode te julgar ou perder a amizade? O que você tem sacrificado para Jesus? Porque aquilo que nós entregamos ou sacrificamos a Cristo, nós estamos semeando para a vida eterna. Nós estamos semeando para colhermos no amanhã. Tudo que nós temos aqui nesta vida é passageiro. Tudo que nós temos nesta vida, um dia nós vamos deixar. Mas há algo que o Senhor Jesus nos promete que é eterno: a sua companhia. Há algo que o Senhor Jesus nos promete que é eterno: o céu, a vida eterna. Vale a pena sacrificar qualquer coisa que nós temos para aceitar o convite de Jesus e aprendermos dele. Eu não sei o que você tem, se você ainda não é um discípulo de Cristo, ou até mesmo você já tem aceitado Ele como teu Senhor e Salvador, mas pode ser que tenha algo que está te impedindo de segui-lo melhor, de servi-lo melhor. Não permita. Se você de fato tem desejo de ser alguém que anda com Jesus, que quer a companhia dele, que deseja tê-lo como seu Senhor e seu Salvador, não permita que nada te impeça de tomar essa decisão. Aceite o quanto antes, porque o amanhã a gente não sabe. E a oportunidade que nós temos de sermos discípulos de Jesus é enquanto temos fôlego de vida. Passou o fôlego de vida, acabou-se a oportunidade. O tempo é sempre hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. E para o pecador ter a vida eterna, simplesmente necessita que ele confesse a Cristo como Senhor e Salvador. O último texto que eu quero ler é Romanos capítulo 10,
versículo 9 e versículo 10. O versículo 9 de Romanos, capítulo 10, diz o seguinte: preste bem atenção. Se você declarar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Versículo 10: pois é crendo de coração que você é declarado justo diante de Deus, e é declarando com a boca que você é salvo. Simples, não é? Essa declaração começa no ato quando você publicamente declara Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. Mas todos os dias, na companhia dele, uma vez que recebemos ele no nosso coração, ele passa a abrir nossos olhos para que nós vejamos quão bom é a sua companhia. Quando nós declaramos ele como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos dele o Espírito Santo, que abre os nossos olhos para vermos o que nós não víamos antes. Como vale a pena ser discípulo de Jesus? Ele abre os nossos olhos. Então, nesta noite eu quero fazer o convite a você a tomar essa decisão, de declarar a Jesus Cristo como o teu Senhor e o teu Salvador, de receber Ele na tua vida, para Ele nunca mais te deixar, para você andar com Ele de forma obediente, para que quando você precisar de uma coisa, você pode pedir, e Ele diz que fará o que você pedir. Você pode pedir pelo seu filho, você pode pedir pelo seu marido, pela sua esposa, e Ele vai atender o que você quiser. Mas para isto, é necessário atender o seu convite, de tornar-se discípulo dEle. Esta é a condição. E às vezes nós até fazemos promessa para Jesus. Senhor, se o Senhor fizer isso assim, assim, prometo que eu vou te aceitar como Senhor e Salvador. E até muitos crentes fazem promessa para Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso assim, assim, eu prometo que vou te obedecer mais. Mas Ele já quer que nós aprendamos com Ele, Ele quer que nós obedeçamos, e Ele diz, pode pedir o que quiser, e vos será feito, para que Ele seja glorificado no Pai. Então não permita que nada impeça você de seguir a Jesus. Não permita. Ah, pastor, mas eu tenho coisas na minha vida que eu preciso mudar. Entrega para Ele mudar. Ele que quer transformar a nossa vida. Porque se nós mudarmos a nossa vida, nós vamos mudar da maneira como nós entendemos que é boa. Agora, quando nós entregamos nossa vida para Cristo mudar, Ele muda de acordo com a vontade dEle. E aí é melhor. Eu tentei mudar minha vida antes de ser crente. Eu ia para a igreja, planejava, e dizia, não, eu preciso deixar esse pecado aqui para poder ser crente. Eu deixava um e me apegava a outros. Mas teve um dia que não teve jeito. Uma situação bastante difícil. Eu conversei com o Senhor, eu digo, Senhor, se o Senhor não permitir que meu filho morra, pois meu filho estava muito doente, a partir de hoje, de agora, eu vou ser teu discípulo, eu vou te seguir. Imediatamente o meu filho foi curado, e a partir daquele momento, eu não deixei mais de seguir a Cristo. E hoje eu não me vejo sem Ele.
Então eu quero desafiar você nesta noite a tomar uma decisão de aceitar Cristo Jesus e receber no teu coração pela fé. Vamos orar? Deus de infinita graça e misericórdia, o Senhor conhece cada coração aqui presente. O Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece cada necessidade. E melhor ainda, o Senhor sabe como transformar cada vida. O Senhor sabe como encher o nosso coração e não permitir que jamais fique vazio. O Senhor sabe muito bem como suprir cada uma das nossas necessidades e dar prazer ao nosso coração nesta vida. Ó Deus, o Senhor conhece cada um que o Senhor trouxe esta noite aqui. Obrigado por este dia, esta noite tão maravilhosa, em que estaremos batizando alguns. E por cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite, que a Tua palavra continue a falar em cada coração. E que o Senhor encoraje cada um, se não hoje, em algum momento, encoraje a te seguir, para que tenham a vida eterna. Não há outro meio de ter a vida eterna. O Senhor é o único caminho que pode nos levar ao céu. Portanto, clamo a Ti, Pai. Continua falando a cada coração esta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.